Pessoal, meu nome é Roberto, eu sou professor de arte, pintor, escritor e faço postagens regulares no Facebook, Instagram e YouTube. As cidades de Mohenjo-Daro e Harappa apresentam uma cultura com traços similares aos da Mesopotâmia, tendo elas sido edificadas alguns séculos depois das mais antigas cidades mesopotâmicas. Elas se localizam ao redor do rio Indo, no atual Paquistão, Afeganistão e noroeste da Índia. A economia se baseava no cultivo de cereais e comércio com regiões a oeste, como por exemplo a Mesopotâmia. Objetos encontrados, na realidade, sugerem que uma quase civilização existia entre a área da Mesopotâmia e da Índia, da qual surgiram algumas zonas pequenas mais avançadas. É possível que a influência da Mesopotâmia, que se espalhou para o Egito bem cedo, tenha depois se espalhado na direção oposta, ou seja, em direção à Índia. O fato é que já se teorizou que Mohenjo-Daro e Harappa teriam desaparecido devido à invasão ariana no segundo milênio antes de nossa era. Mas também se argumenta que mudanças climáticas e geográficas provavelmente levaram as cidades a serem abandonadas. Mas qual é a relação entre essas cidades e a estética da Índia? Essas cidades são parte da civilização do Vale do Indo. Como eu mencionei, ela parece mais relacionada à Mesopotâmia do que à arte indiana que se desenvolveu séculos depois. Em contraste com a arte do Vale do Indo, a arte indiana, que aparece muito depois, durante o terceiro século antes de nossa era, tinha um estilo altamente individual, pessoal, bem diferente da antiga Mesopotâmia, e baseado em elementos locais, apresentando cópias em pedra de modelos de madeira, de figuras, animais e plantas, além de elementos importados da Ásia, melhor dizendo, da Pérsia e do Oriente Médio helenístico, em contraste com a arte da antiga Mesopotâmia. Sem dúvida, não houve continuidade depois da civilização do Vale do Indo, até o período no qual a arte indiana propriamente dita apareceu no século III antes de nossa era. Mas isso não quer dizer que não haja absolutamente nenhuma relação entre a arte do Vale do Indo e a arte indiana que se desenvolveu depois. Elementos isolados reaparecem na história indiana séculos depois do período do Vale do Indo, como veremos mais adiante. Sobre a relação entre o Vale do Indo e a Mesopotâmia, deve-se observar que na Mesopotâmia se descobriram selos importados do Vale do Indo, nos quais se baseiam especialistas para datarem a civilização do Vale do Indo como tendo existido entre 2700 e 1200 antes de nossa era. Esses selos possuem signos que se parecem a um tipo de escrita que até hoje não foi decifrada. Por essa razão, o período com registros históricos da Índia começa depois do período dessas cidades, porque só depois desse período, séculos depois, é que encontramos documentos que puderam ser decifrados. Até agora, não se descobriram, no período do Vale do Indo, palácios ou grandes obras de arte públicas. Mas as cidades eram bem planejadas, com largas avenidas, banhos, alguns sistemas de esgoto e até muralhas, como aparece nesse mapa na foto. Figuras são encontradas em selos, geralmente retangulares, gravados em uma pedra suave. A habilidade de retratar animais com texturas e componentes anatômicos é surpreendente
e permaneceu até hoje na arte indiana, como nesse exemplo de representação de um touro, animal associado hoje à potência masculina e ao deus Shiva do hinduísmo. Aliás, a fluidez da representação de figuras nos selos indianos contrasta com a rigidez da representação dos selos mesopotâmicos daquele período, mostrando que, apesar de toda a influência da Mesopotâmia, a arte do Vale do Indo tinha um caráter próprio também. Há alguns exemplos que parecem ser protótipos de motivos de arte indiana do período histórico, ou seja, do período posterior de documentos que foram decifrados. Por exemplo, a suástica, que aparece em Mohenjo-Daro. Outro exemplo é uma figura sentada em posição que lembra a posição da yoga e aparentemente possui 3 rostos. Talvez poderia ser uma representação primitiva do deus Shiva do hinduísmo. A suavidade do estilo artístico dessa civilização aparece em várias obras de arte, como o famoso dorso encontrado em Harappa, uma cidade que teria tido uns 20.000 habitantes. O artista nesse dorso enfocou como os músculos relaxados interagem com o suporte do esqueleto. A posição com o joelho esquerdo erguido só aparece na arte europeia de novo no século V antes de nossa era, como eu expliquei no vídeo do meu canal sobre Praxíteles. Esse sentido do corpo em movimento só volta também a aparecer na Índia muitos séculos depois, já no período histórico, com a ascensão da arte budista, da qual trata um dos programas dessa série sobre a estética da Índia. Mais informações sobre as origens da estética indiana são apresentadas em outras partes dessa série. Espero que tenham gostado. O link para os livros de arte que eu publiquei está na descrição desse vídeo abaixo. Muito obrigado pela atenção, muita paz para vocês, até a próxima.